Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais Os Seres e o Planeta. É uma grande satisfação a gente se encontrar aqui para mais um dia de reflexão, de um olhar amplo, onde a gente quer trazer aqui várias possibilidades do conhecimento, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. A gente sempre convida vocês a fazerem parte desta grande família iluminosa, onde a gente leva possibilidades de entendimento através do recorte espírita. Então, se inscreva no canal, dê seu like, ative notificações, traga para a gente perguntas, sugira temas, participa. A gente precisa que você faça a movimentação, se envolva, engajem nos nossos temas, para que a gente tenha relevância, para que a gente continue aí a levar conteúdos para vocês. E é legal quando você ativa a notificação, porque aí você já fica sabendo quando o programa vai começar, já fica esperto ali, tá no transporte, tá fazendo uma faxina, tá cozinhando, tá em algum lugar, já coloca ali e começa a ouvir, né, tomando seu café da manhã ou em qualquer horário, que essa é a grande beleza da vida hoje, não é? A vida conectada é a gente poder assistir no nosso momento, se programar, assistir, estar sempre bem informado. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema muito caro ao meu coração, ao meu entendimento, porque para mim, a partir do momento que eu comecei a me debruçar, me dedicar ao estudo da filosofia espírita, eu passei a admirar ainda mais esta doutrina chamada doutrina dos espíritos, porque
a filosofia, como a gente vai compreendendo a fundamentação, a trajetória da codificação, como tudo foi encadeado, a grandeza de Kardec. Quando a gente vai olhando para todas essas facetas, quando a gente se debruça na filosofia espírita, a vida da gente ganha um outro colorido, ganha uma outra possibilidade de compreensão. Então, fica o convite já a todas as casas espíritas que promova a filosofia espírita dentro das suas casas, com os seus trabalhadores voluntários, porque às vezes a gente. E foi natural, né? Porque quando o Espiritismo houve uma necessidade de que a questão, o braço, ou a compreensão religiosa, ou a questão fenomênica fosse mais enaltecida, mais trazida um desenvolvimento muito maior, por necessidade de implantação deste movimento espírita tão necessário e tal, fez parte por um grande tempo, mas hoje a gente vê uma necessidade e vê os trabalhadores espíritas buscando as causas, né? Buscando a fundamentação filosófica, buscando o saber, como amantes da sabedoria, amigos da sabedoria, né? Filósofos, filos, né? De amigo, de amor, de amizade, e sofos, de Sofia, sabedoria. E quem que é atribuído a Pitágoras, que é um filósofo pré-socrático. Pré-socráticos são filósofos ali do século V, mais ou menos antes de Cristo, não só porque vieram antes de Sócrates, mas porque todo mundo era uma efervescência por ali, né, na Grécia, na Magna Grécia, na Ásia Menor, em todos aqueles ambientes ali do Mediterrâneo, todo aquele local, mas o Pitágoras e outros, né, filósofos pré-socráticos, tinham como eles olhavam para o universo, olhavam para o mundo e tentavam para a natureza e queriam entender qual era a unidade, qual era a unidade primordial, qual era a essência, o que dava origem a tudo na natureza. E cada um deles, né, Tales de Mileto entendeu que eles eram chamados, né, de os físicos, porque eles olhavam para a natureza, esses físicos encontraram, né, a physis, que é a natureza, então o elemento para eles que seria primordial, que daria origem a todo o resto. E para Tales de Mileto foi a água, ele entendia como sendo a água. Anaximandro já dá uma olhada, né? Ele fala do apeiron, ou aquilo que é infinito, que permanece, que é indeterminado e permanece ali para sempre, não é? Anaxímenes fala que é a pneuma, que é o ar. Então, veja, são vários filósofos, e o Pitágoras, como a gente acabou de citar agora, como sendo o pai do termo filosofia, né? Filosofia, amor à sabedoria, o Pitágoras entendia como sendo o número um, a unidade que dava origem a tudo, a harmonia do universo em todas as suas dimensões. Então, veja, e a filosofia espírita, assim como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a filosofia espírita, e assim como a filosofia cristã, ela é baseada em Sócrates, em Platão, né? E quando a gente estuda a filosofia espírita, a gente estuda a boa parte destes filósofos, né? Então, a gente estuda os pré-socráticos, a gente estuda Heráclito, Parmênides, né? O Heráclito que falava aquela famosa frase: a gente não se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo, a gente não é o mesmo. Então, a gente traz uma correlação, né? As questões das transformações da natureza. Então,
que lindo, porque o princípio material sendo transformado pelo princípio inteligente, a gente trazendo uma correlação aí com a filosofia espírita. Parmênides, que traz as questões sobre o ser, né, os atributos do ser, ou seja, imóvel, imaterial, infinito, né, que já dá para a gente a ideia, fazendo essa correlação com o princípio inteligente, com aquilo que é essencial, que não se modifica, né, que transforma a matéria, mas que o princípio inteligente é o princípio universal, né? O princípio inteligente do universo. Então, veja, a gente vai estudando eles, vai estudando Sócrates, obviamente, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, antes, óbvio, também o Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho, Descartes, Spinoza, Hegel, Bergson, nossa, a gente estuda toda essa turma, estudamos os existencialistas, Jean-Paul Sartre, estudamos um existencialista, o existencialismo espírita, né, trazido pelo professor José Herculano Pires. Então, a filosofia espírita é primordial para que a gente compreenda a doutrina que a gente abraçou, porque filosofia é o estudo da causa, né, dos conceitos, é o estudo que vai em busca daquilo que está além da matéria, né, do metafísico. Por isso que Kardec não parou nas questões fenomênicas e tal, ele foi além para entender a causa. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, essa importância que a filosofia espírita deve ter nas casas espíritas, para que a gente realmente compreenda em profundidade esta doutrina que nós vamos até o centro espírita, a gente, às vezes, muitos de nós vai lá, tem a sua atividade mediúnica, mas a doutrina espírita, ela vai além, até mesmo quando o professor Herculano Pires fala, né, dessa sociologia espírita, que é essa comunicação, que a comunicação existe em todo o universo, encarnados, desencarnados, tem sempre uma comunicação, né, e que é possível isso, que nós somos seres interdependentes, interexistentes, existimos encarnados e desencarnados, enquanto dormimos, enquanto interagimos com os espíritos desencarnados, enfim, é belíssimo, para que a gente fique na superficialidade, por exemplo, né? Não que a gente sabe do papel importantíssimo, né, das tarefas mediúnicas e tudo aquilo que a gente exerce, e aqui nós estamos somando, nós não estamos aqui dividindo como foi feito sei lá, a partir mais ou menos da Idade Média, onde teve a separação, por exemplo, de filosofia e ciência, onde começa a ter uma dissensão, entendendo religião como algo também que limitava as pessoas, era algo que colocava algumas questões dogmáticas e que não impedia, em muitos casos, a reflexão. Por quê? Porque estava escrito, né? Então, quando a gente fala de filosofia, é um pensamento onde a gente tem que, né, onde a gente abre a discussão. Por quê? Porque estamos atrás da causa, estamos buscando a causa, nós estamos buscando os conceitos, os fundamentos, os princípios, e isso compõe ainda melhor as nossas tarefas dentro da casa espírita, porque aí a gente vai se reconhecer como seres do universo, nós somos cidadãos do universo, nós não somos cidadãos só desta jornada aqui na Terra, nesta resolução física que estamos agora. A gente vai passar a se reconhecer como cidadãos do universo, né? Então, é uma grandiosidade, e que cabe todo mundo,
O Espiritismo não divide, não faz dissensões entre, porque acredita em Deus ou não acredita, ou porque é espírita ou não é espírita. É uma filosofia que propõe causas e propõe reflexões. Então, todo mundo aqui é muito bem-vindo. Sendo espírita ou não sendo espírita, a gente não tem essa, né, essa pretensão das verdades absolutas. A gente está aqui fazendo reflexão diante da nossa relatividade, diante da relatividade do conhecimento. Cada espírito, a gente já, né, entende isso filosoficamente, que nós temos uma jornada, e esta jornada, esse despertar, esta consciência ampliada, este contato com as leis, essa transformação, ou essa atualização, melhor dizendo, das nossas potências, é algo que é feito por cada um, não é feito por imposição. Então, todos nós, né, vamos refletindo, e na medida que nós vamos ganhando em conhecimento, a gente vai percebendo que tudo, a verdade a gente compreende relativamente. Relativa ao quê? Ao nosso conhecimento, à nossa capacidade de retenção das questões. Então, não faz o menor sentido a gente querer colocar ou impor verdades absolutas para ninguém, né? A verdade a absoluta que a gente conhece são as leis, né? São as leis de Deus, que são imutáveis, e é a condição que a gente conhece de como a gente está aqui manifestado, mas, de outra forma, a gente não há como querer que todos entendam as questões do mesmo prisma, do mesmo olhar, porque cada um faz a sua jornada. Então, filosofia e espiritismo. Não dá nem para, né? Quando eu coloquei, assim, pensei no tema, eu falei, nossa, mas filosofia, espiritismo é filosofia, né? Colocar filosofia e espiritismo parece que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Me deu essa impressão depois que eu pensei no tema, mas não é. O espiritismo é filosofia. É simples assim. Mas tem questionamentos da filosofia tradicional, acadêmica e tal. Pode ter, né? Pode ter, mas existe aqui vários pensadores que a gente pode enaltecer aqui, que são doutores em filosofia, como Astrid Sayegh e outros tantos, que têm um conteúdo gigante, e são pessoas que são acadêmicas, né? Estão lá, são mestradas, doutoradas, pós-doc, enfim, várias questões filosóficas, mas que hoje aqui a gente, na medida do meu conhecimento, né, das coisas, da minha relatividade, do entendimento, eu pensei, eu fiquei assim, eu acho que para nós que estamos dentro das casas espíritas, às vezes, passa batido, a gente ouve lá. Espiritismo é aquela tríplice, tem o seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. E fica meio que nisso, né? Fica meio que às vezes a gente sabe lá o Livro dos Espíritos, a gente dá uma olhadinha, a gente, para alguns, às vezes, em algumas casas espíritas, há um certo aprofundamento, para outras, estudando algumas questões, ou estudando as leis morais, cada um vai dando ali um olhar. Mas, às vezes, né, e eu falo por mim mesma, tem muitos temas que eu não compreendia. Eu só passei a compreender quando eu fui fazer, né, estudar filosofia espírita, porque existiam algumas questões que eu não conseguia abarcar, né? Não conseguia, eu falava, mas onde que está o sentido, né? Até mesmo quando a gente vai lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, onde a gente traz ali os atributos de Deus, falamos agora da divindade, né? Falamos agora de Parmênides, então ali traz todo, né? Deus imutável, imaterial, eterno, incriado, enfim, são tantos conceitos ali tão importantes e filosóficos, e a gente, às vezes, passa meio que batido, né? Mas a filosofia espírita nos dá esse alerta.
Então, a filosofia, e aí o Kardec tomou bastante cuidado. Se vocês pegarem lá o livro, deixa eu ver se temos aqui, temos. Está bem acabadinho, tadinho, mas é o livro dos Espíritos. Bem aqui na capa, ele vai colocar aqui, ó, filosofia espiritualista, né? Se você tiver um livro dos Espíritos aí, você pode abrir. E eu não sei se você já observou, mas existe este termo, filosofia espiritualista. E é interessante porque o Kardec tomou cuidado, porque existem vários sistemas filosóficos, e o Kardec tomou cuidado em colocar ou sinalizar, né, já que a filosofia espírita era uma filosofia espiritualista, dentro deste rol aí de filosofias que vai para a questão metafísica, né, que traz, por exemplo, várias outras doutrinas ou religiões, sei lá, falam da imortalidade da alma, né? São espiritualistas, não são espíritas, porque espíritas é um termo trazido aqui por Kardec e tal, mas são espiritualistas. E, então, ele enquadrou o espiritismo neste sentido, embora ele ressalta, né, que o espiritismo está livre do espírito de se prejudicado pelo espírito de sistema, onde você tem que estar centrado só em uma corrente filosófica. Não, tanto que eu falei para vocês, a filosofia espírita estuda todos esses filósofos que eu mencionei, e cada um deles tem a sua corrente filosófica, aquilo que eles entendem, né, como eles trouxeram o seu raciocínio, como eles, à luz da razão e da lógica, né, que é o trabalho da filosofia, como eles trouxeram o seu entendimento das causas, porque todos eles vão dar um entendimento sobre as causas, sobre o princípio de tudo, né, desde lá dos gregos que olhavam para a natureza, para o céu, para as estrelas, para as águas, para as plantas, para a natureza, e, pô, mas de onde que veio isso? Né? E quantas vezes a gente só não tem um sistema arquitetado para isso, mas quantas vezes você já não parou diante de uma planta, de um animal, da natureza, de um pôr do sol, de uma lua, de alguma coisa, e não diz, meu Deus, como é que isso acontece? Né? A gente só não vai adiante trazendo, não se debruça sobre, né, este pensamento, trazendo uma tese filosófica, mas a gente filosofa no sentido dessa indagação, a gente sempre quis saber. Da onde vem a filosofia? Vem do saber, vem do amor à sabedoria, vem daquilo que a gente quer saber, como que acontece, por que acontece, as perguntas básicas, né, da vida, que a gente tenta responder, o que é a vida, o que é a morte, o que é viver, o que é Deus, né, como a natureza se faz, como que as coisas acontecem. Então, filosofia, o professor Herculano Pires fala que é o pensamento debruçado sobre si mesmo. Então, aquele momento da razão, né, do livre pensar, do pensamento que se debruça sobre si, naquela autorreflexão, sabe aquela foto que a gente tem, né, ou aquela escultura belíssima que a gente tem do pensador, né, de Rodin, que é aquele que se indaga, faz perguntas, porque a filosofia se ocupa disso, de fazer perguntas. E é mais difícil fazer uma boa pergunta do que ter uma boa resposta, né? Então, fazer perguntas a respeito das coisas. Compreender, buscar conhecer, buscar ampliar o seu entendimento. Então, a sabedoria é filha do pensamento, diz aqui o professor, né? Que a embala em seus braços, alimentando e fazendo-a crescer. Então, a sabedoria é que nem uma criança, que a gente um bebê que a gente vai cuidar, dar carinho, afeto, se envolver com aquele ser, conhecendo aquele ser e fazendo um autoconhecimento, uma troca ali. Então, a filosofia é essa sabedoria, filha do pensamento,
de um atributo do espírito, que é pensar. O espírito com E maiúsculo, trazido lá no Livro dos Espíritos, que é o livro fundante da doutrina espírita, e que a gente teve no dia 18 de abril, né, de 1857, tivemos agora a comemoração, 167 anos. Então, este é o livro fundante da doutrina espírita e é um livro filosófico. Dentro dele, todo o restante, ou, né, todas as outras obras espíritas estão ali já fundamentadas e que foram sendo trazidas depois. Então, a partir do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, as outras obras chegaram. Então, este pensamento, né? Porque Kardec, como a gente vai falar adiante, era um pensador, né? Era um professor, era um cientista, era alguém com uma capacidade imensa, com bom senso, como ele era conhecido, né? E no discurso de Camille Flammarion, dizendo que Kardec era o bom senso encarnado, né? Então, embalar o nosso, como foi dito aqui, é como uma criança que a gente alimenta, faz crescer. Então, o espírito encarnado ou desencarnado, ele está sempre em posse do seu pensamento, da sua capacidade de pensar, da sua capacidade de articular, de raciocinar, e a partir daí trazer uma nova roupagem, uma nova leitura, um novo entendimento. Por isso que o que a gente está falando aqui hoje, daqui uma semana, se eu tivesse que fazer esse tema de novo, eu teria um outro entendimento, assim como vocês que estão vendo agora, vão fazer uma nova leitura e vão falar, nossa, mas aquilo, será que é assim? Puxa, eu entendi de outra forma, eu entendi já lá adiante. Então, é alimentar, é nutrir esse espanto pela vida, né? Porque como a gente deu o exemplo da criança, a criança é aquela que está espantada pela vida, né? Sempre fazendo os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Mas por que isso acontece assim? Mas por que pode? Por que não pode? É esse espanto que a gente, em geral, infelizmente, a gente vai perdendo ao longo da vida. A gente, às vezes, vai deixando isso meio que no âmbito meio que, não, né, não me interessa, porque tem tanta coisa para eu pensar, mas se a gente abdica da possibilidade de pensar de forma lógica, de forma a indagar, fazer perguntas, a gente está abdicando do atributo que nós conquistamos enquanto espíritos aqui já do reino hominal, que é pensar, né? Os animais tem uma outra consciência, que não tem essa consciência racional que a gente tem, que é capaz de olhar para o mundo e se perguntar sobre as coisas. Então, o Espiritismo é uma filosofia que faz isso. Então, o Livro dos Espíritos, basicamente, se você ainda não deu uma olhadinha, adquire vai lá e vai folheando. Não é um livro para se ler de uma vez, é um livro de estudo. Então, é um livro que você, sei lá, pega lá o primeiro item, lê 3, 4 perguntas, fecha, pensa sobre aquilo. No dia seguinte, de repente, volta lá e dá mais uma lida de novo. Será que eu entendi? Será que eu não entendi? E é assim, não é um livro para se ler e pôr na estante ali, na sua biblioteca, e nunca mais olhar. Não, é um livro que é de estudo. Cada vez que você voltar nele, você vai ter uma outra compreensão, né? Então, são 1.019 perguntas e é aquelas que a gente gostaria de fazer, né? Essa é a beleza de Kardec, a sua genialidade, este ser que veio com essa missão tão grandiosa de trazer para nós a doutrina dos espíritos. E ele é tão sereno e tão ciente da sua tarefa que ele não colocou ali nem o nome dele, né, Hippolyte, ele colocou um pseudônimo de Allan Kardec, e também ele chama de doutrina dos espíritos, não é dele, né? Não é o espiritismo kardecista, porque nem existe, né? O espiritismo é codificado por Kardec, né? Não existe essa, porque é kardecista, não. O espiritismo é
codificação de Allan Kardec. Então, quando a gente fala espiritismo kardecista, parece até uma redundância ali, uma coisa que já é óbvia, né? Espiritismo é uma doutrina codificada por Kardec, trazida ali no Pentateuco, né, nas 5 obras básicas, e hoje a gente trazendo uma ênfase maior no Livro dos Espíritos, porque é filosófico. Embora, como eu falei para vocês, toda a filosofia, todo o embasamento espírita está no Livro dos Espíritos, tem tudo nele, e a gente tem a parte, né, moral, tem a parte ética, tem a parte que a gente poderia dizer de teológica, no sentido de falar sobre Deus, ali tem, né, todas as questões abordadas sempre. Então, Kardec, no final aqui do Livro dos Espíritos, ele diz assim, ó, falsíssima ideia do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se-lhes tais manifestações, se lhe teria minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Né? Então, ele está aqui trazendo a importância da prática mediúnica, sem dúvida nenhuma, mas dizendo que a força e o que se mantém, e o que sustenta, e o que é a base, o princípio, está na filosofia. Por quê? Porque a filosofia dirige um apelo à razão, ela dirige um apelo ao pensar, ela vai na causa, ela vai buscar o princípio, ela vai buscar aquilo que permanece. Porque as questões materiais, fenomênicas, a gente, por exemplo, enquanto médiums, não é? De repente, você trabalhou lá 20 anos, 30 anos na casa espírita, exercendo sua mediunidade, psicofonia, doutrinação, passes, etc. Em um determinado momento da sua vida, essa manifestação já não vai ser mais possível, ou por alguma questão de saúde, ou envelhecimento, ou porque você não tem condições momentâneas por algum motivo de exercer sua atividade mediúnica. E aí? Isso quer dizer, então, que o espiritismo já não serve, ou ele não é mais adequado, ou ele perdeu sua força? Não, porque a sustentação deste médium está na base filosófica, né? Essa comunicação com os espíritos, ela continua, ainda que a gente não vá lá na casa espírita realizar a nossa tarefa mediúnica, né? Então, a base que fica é as leis, a ética moral, é o evangelho, como a gente falou, quando Kardec traz lá na parte, começando ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz Sócrates e Platão, fundamentando a doutrina espírita, né? Então, é a força filosófica que vai sustentar este médium, mesmo que ele não trabalhe mediunicamente. Essa força moral, essa força que chama a razão, ao bom senso, às virtudes, à ética, ao bem, a justiça, é isso, né? É a partir disso que a gente é capaz de realizar toda a obra, né? Então, o Livro dos Espíritos, o Kardec fala, ele traz também no texto, que o Livro dos Espíritos é o repositório de ensinamentos, né? E ele traz mais, dizendo que o Livro dos Espíritos foi escrito por ordem e mediante ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Então, trazendo, como diria o professor Herculano Pires, o espiritismo é o delta onde os rios do conhecimento vão desaguar. Ou seja, o delta é onde vai chegar toda aquela água, né, que vai chegar, que vai para o mar e tal, é onde a gente, todas as frentes filosóficas, todos os sistemas filosóficos são analisados dentro do Livro dos Espíritos, e aqueles que vão se aprofundando na filosofia espírita vão percebendo a fala ali, ou o que está colocado, a gente vai dizer, nossa, que pitagórico isso,
né? Quando Kardec fala lá que o brasão do universo só tem uma face, né? Que é a unidade sobre variedade, ou seja, de uma unidade, de algo que é primordial, fundamental, de um princípio, gera toda a variedade, toda a multiplicidade. E o Pitágoras fala dessa unidade, né? Fala disso com muita ênfase, e a gente estuda na doutrina espírita. Então, quando você vai lá, você olha, você fala, nossa, isso aqui é pitagórico. Olha, isso aqui é parmenídico, né? De Parmênides, falando do ser, falando de Deus, falando de unidade, né? Então, traz para a gente conhecimentos de várias questões. A gente pensa em Descartes, quando Kardec traz lá Deus, princípio espiritual, princípio material, as três substâncias. Então, veja, é onde a gente, o conhecimento humano, nada se perde. Nada se perde. O Pitágoras foi o primeiro a falar sobre reencarnação, por exemplo, né? Porque ele viajou ali por toda a Ásia, Egito, aprendeu muito ali com o Oriente, e ele, quando volta para a Grécia, só que ele traz a questão da mentempsicose, né? Quando pode se reencarnar em outra. Diríamos que não progressivo como a gente compreende, né? Os reinos, o princípio inteligente fazendo a sua caminhada pelos reinos mineral, vegetal e animal, e hominal. Para ele tinha uma outra configuração, mas já foi um começo ali que foi falado, ou seja, não foi o Espiritismo que trouxe a reencarnação, um conceito que surgiu no Espiritismo, não, né? Então, o conhecimento humano, esses rios de conhecimento, estas águas do conhecimento, a gente entende que se juntaram para trazer este conteúdo tão interessante, tão importante da doutrina dos espíritos. Então, o espiritismo é uma doutrina sobre o mundo, diz Herculano Pires. Dá para a gente a sua interpretação e nos mostra como nós devemos nos conduzir nele. Então, o espiritismo é uma doutrina por ser uma filosofia, por dar respostas, por fazer perguntas primeiro, porque o Kardec fez pergunta, né? Tanto que é pedagógico essa forma como ele conduziu o Livro dos Espíritos para trazer para a gente o entendimento mais fácil, porque a pergunta é algo que eu poderia fazer, que é Deus, né? A primeira pergunta que ele faz, nem é quem, nem é o que é Deus. Já vê a inteligência dele articulando ali a pergunta. Então, o Espiritismo, ele dá para a gente, como a gente interpreta, dá para a gente um olhar pelo mundo. Por isso que quando eu comecei aqui o nosso papo, eu disse que quando eu comecei a estudar filosofia espírita, eu consigo olhar, não que a gente, né, os perrengues do mundo, né, gente, para todo mundo não é fácil, mas assim, eu hoje interpreto algumas coisas de outra forma, consigo enxergar de uma forma, como o professor coloca aqui, como a gente se conduzir, como a gente conhece a causa, o logos, né? Ou essa ordem universal do cosmos, como tudo tem um encadeamento lógico, como tem uma resposta lógica para tudo, como não existe caos, né? Existe uma razão ali que tem que vai trazendo com que tudo, fazendo com que tudo aconteça no momento certo, harmônico, com a beleza da natureza, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso sempre em mente. Então, gente, é interessante a gente pensar como que tudo isso começou, né? Então, a maioria de nós que estudou, fez lá as escolas de médium e tal, a gente já teve contato de que Kardec foi convidado várias vezes pelos amigos e tal, para ir ver o que estava acontecendo nos salões da França. Olha, vamos lá, porque tem uns negócios muito esquisitos acontecendo, né? Tem mesa girando, mesa falando, virou um espetáculo público ali, um entretenimento.
E o Kardec ficou muito relutante, porque ele certamente era entendido como um cético relativo, né, no sentido de que ele, tá bom, vou lá ver, porque eu, a princípio, não há possibilidade de uma mesa fazer, dar respostas e tal, né? Então, ele foi para entender o que estava acontecendo, né? Então, quando ele chegou, quando ele participou, começou a participar destes fenômenos para tentar compreender, óbvio que ele disse, ó, pera lá, mesa não fala, mesa não tem nervo, mesa não tem músculo, como é que mesa anda, como é que mesa traz resposta, isso daí tem que ter uma causa inteligente. Para todo efeito tem que ter uma causa inteligente. Então, este é um primeiro método, né? Um método indutivo, dele chegar dali do particular, para depois começar a entender as coisas, né? Como que as coisas estão acontecendo, do efeito para a causa e tal. E o Livro dos Espíritos já é isso, né? Ele chega lá do método dedutivo, ele chega, né, tentando sair lá daquele particular para o universal, né, das causas de Deus, etc. e tal. Então, a partir do efeito, o Kardec foi até chegando à causa, né? Foi buscando a causa do que estava acontecendo, por que aquelas mesas, ele não se interessou porque as pessoas se interessavam pela frivolidade, né? Queriam saber coisas, é que nem a gente, né? Aquelas brincadeiras das crianças antigamente, que elas pegavam o copo, lembram disso? Eu tinha pavor daquilo. E aí, onde que o copo ia mexer e tal, imagina, a mesa tinha isso. Então, Kardec, ele foi vários quando ele começou a realmente se indagar e se debruçar sobre este efeito para chegar na causa, ele foi recebendo a orientação, né? O espírito da verdade que se apresenta e dissoa a verdade, vai trazendo para ele vários ali elementos para que ele pudesse estruturar como seria essa codificação, qual horário, quantas vezes na semana os espíritos estariam trazendo a ele os elementos ali, trazendo a questão da codificação. Então, isso tudo foi sendo fomentado, e ele foi, por quê? Porque ele era uma pessoa estruturada, né, emocionalmente, racional, cientista, que tinha uma metodologia, tinha uma capacidade, tanto que vocês veem no Livro dos Espíritos, basicamente, que ele faz uma pergunta e aí ele vai no método socrático mesmo, né? O Sócrates, o método famoso de Sócrates é a maiêutica, ou seja, ele vai esgotando a pergunta. Você responde, ele pergunta de novo, mas por quê? O que é a justiça? A justiça é todo mundo ter direitos iguais. Mas o que são direitos iguais? Direitos iguais é cada um ter sua possibilidade de viver todo mundo bem, em harmonia, não sei o quê. Mas o que é a harmonia? Aí vai, né? É inesgotável. E o método kardeciano é maiêutica mesmo, porque ele vai lá e faz a pergunta, aí não tão satisfeito com a resposta, ou ele quer ainda confirmar a resposta, ele faz o A, né? Então, 720 é uma pergunta, 720A, 720B, né? Até ele trazer a possibilidade de esgotar, aspas, porque o conhecimento é inesgotável. A gente, como eu falei anteriormente, o conhecimento ele é relativo às nossas questões, ao nosso entendimento. Hoje eu entendo isso falando aqui para vocês dessa forma. Pode ser que daqui uma semana, um mês, um ano, eu venha aqui fazer essa mesma conversa e já tenha um outro entendimento sobre as questões, né? Que hoje talvez eu tenha limitações. Enfim, faz parte da nossa jornada este desenvolvimento. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma questão. Temos. Como a filosofia
espiritista pode ajudar para resolver as questões do meio ambiente e os seres vivos no planeta? É a Lourdes Maria, Jardim Europa, Sorocaba. Obrigada, Lourdes, você está sempre aqui com a gente, muito bom. Então, Lourdes, assim, olha, veja, como a gente está aqui falando que a filosofia é uma ciência, né? A gente está buscando causas, buscando princípios. A filosofia, ela trabalha falando, todos os filósofos trazem ética, trazem virtude, trazem harmonia, justiça, o bem, o respeito. Todos os filósofos buscam respostas ou buscam caminhos para que a gente tenha, implementem em nós mesmos todos esses atributos, todas essas virtudes. Então, quando a gente está aqui falando sobre essa filosofia e como ela pode ajudar a resolver as questões ambientais, é a gente se melhorando e pensando sobre, né? É a gente agindo de forma ética, já que nós estamos aqui conhecendo, por exemplo, que a gente não vai se aprofundar agora, mas a Trindade Universal, por exemplo, entendida aqui na filosofia espírita, que é Deus, princípio espiritual, princípio material, está em tudo que se manifesta, em tudo, tudo, da pedra ao ser humano, em tudo. Se estas substâncias estão presentes em todos os seres, por que nós achamos que podemos desrespeitar as plantas, os animais, usar os recursos da natureza que são finitos, de forma... Nós somos a única espécie que pode destruir todas as outras. Isso não é ético. E a filosofia trata de ética. A filosofia trata disso. A filosofia trata de como o ser humano pode ser mais ético, virtuoso, né? Então, quando nós falamos do meio ambiente e da filosofia, olha, que dá um tema bom, hein? Obrigada que você já me deu aqui uma dica. É essa questão, como que eu posso, se eu tenho a capacidade de raciocinar, né? E a gente já está aí em curso a sexta extinção, né? No sentido de que muitas espécies estão desaparecendo do nosso planeta em decorrência das nossas atitudes antiéticas, atitudes gananciosas, de um dinheiro, de uma produção e de um lucro a todo custo, sem se preocupar com o outro e tal. Isso tudo faz parte de um pensamento filosófico, né? Filosofia é a gente pensar sobre isso. Então, e na doutrina espírita ainda, quando a gente entende que, como eu falei, tudo que existe é a manifestação, né? Deus, princípio espiritual e princípio material, não faz o menor sentido a gente achar que pode fazer o que quer, né? Não faz o menor sentido. E aí fica a nossa reflexão aqui para que a gente consiga minimamente olhar para nós mesmos, né? A imortalidade, aquilo que a gente traz dentro da doutrina espírita, que também já traz um outro olhar sobre as questões do mundo, né? Que os pilares que fundamentam a doutrina espírita já dá para a gente este entendimento, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, pluralidade das existências, o pensamento é mais rápido que a boca, né? A pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. Então, veja, nós somos seres do universo, nós somos cidadãos do universo. Só por isso, filosoficamente, já não tem o menor sentido a gente destruir uma casa que a gente mora, uma casa comum. Planeta Terra, como diz o Leonardo Boff, né, é uma casa comum, é a nossa casa aqui. Não faz o menor sentido. É burrice, né? Porque o planeta vai continuar, não tenham dúvida. Mas a nossa vida, enquanto aqui humanos, nas nossas necessidades, que não são poucas, que os nossos corpos não aguentam o calor demais, o frio demais, não consegue viver sem a água, o ar, se tiver alguma dificuldade também, a gente um poluído, nós temos uma fragilidade material, assim como qualquer outro ser.
E se a gente se coloca no mundo, o planeta vai dar conta das coisas, vai se adaptar, vai ficar 3, 4 graus mais quente, vai morrer um monte de espécies, a gente também vai ter uma vida bem sofrida, as próximas gerações, à custa, talvez, da antiética, né? De que eu olho para mim e não olho para o outro. E o outro não é só o outro humano. O outro é a árvore, o outro é a planta, a flor, o bicho, o cachorro, o gato, o boi, enfim. O outro são todos aqueles que estão aqui e que convivem conosco e fazem, voltando lá no Pitágoras, quando ele olhava e dizia que tudo tem uma unidade, uma harmonia e uma beleza, que a gente não destrua, né? Tá? Então, gente, a gente chegou aqui ao fim, espero que tenha sido de utilidade, que se você gostou, se você achou legal, volta depois, vê de novo, encaminha, manda para os seus amigos, para as pessoas que você acha que também gostariam de ver e de ouvir este programa. Como eu falei, aqui a gente não está, né, a gente não está falando sobre verdades absolutas, o nosso intuito é sempre ampliar a reflexão, já que estamos numa filosofia, né? A filosofia aqui dos espíritos, a gente está trazendo o pensamento, né? Nós estamos trazendo e enaltecendo a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de exercer a razão, que é um atributo que nós conquistamos ao longo aí da nossa evolução. Muito obrigada, até, se inscreve, hein? Compartilha e dê o seu like, e a gente se encontra na próxima semana em mais um Os Seres e o Planeta. Valeu, gente, até! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.